Falo agora ao vivo com o diretor do Hospital Regional, Macro Regional aqui de Balsas, Eliabe, que está com a gente. Eliabe, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, querido. Muito obrigado. Você que está sempre. Eu sei que nesse momento os gestores de saúde estão todos aí em uma correria muito grande, um trabalho intenso, mas eu quero te agradecer porque sempre se acha um espaço para atender aqui a imprensa, atender o Balsas Acontece. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Cadu. Primeiramente, agradecer a Deus, né? A oportunidade que Ele nos dá de estar podendo servir a comunidade nesse momento tão difícil para todos nós, mas é da nossa responsabilidade, dos profissionais de saúde, né? A gente nunca imaginava viver uma situação dessa, mas estamos vivendo. E Deus está nos dando sabedoria e força necessária para enfrentarmos esse inimigo invisível que é o Covid, e espero em Deus que saiamos logo desse deserto. A respeito, lógico, da ocupação aí na UTI de 100%, a pergunta é, Eliabe, já é contando com os novos equipamentos que foram enviados pelo governo do estado, essa ocupação, ou ainda não? Não, Cadu. Nós recebemos na sexta-feira, já no final do dia, os 6 respiradores com monitores, com parte dos equipamentos, né? Mas até a disponibilidade de camas elétricas, que são as camas da UTI, elas estão saindo de São Luís. Estou indo a São Luís hoje para um fechamento de equipe, de contratos, de novos profissionais que serão, né? Obviamente tentando agilizar isso, não contratando novos, mas sim pagando plantões extras para a equipe que já está aqui. Embora lembramos que um profissional ele ocupa às vezes 3 situações de trabalho. Então, se ele se contaminar, ele obviamente vai deixar de estar em 3 espaços públicos de saúde, e isso faz com que a gente realmente tenha a necessidade de fazer algumas contratações. E qual que é a previsão, então, para que isso comece a funcionar? E você acredita que vai aumentar em quantos por cento aí a capacidade de atendimento na UTI? Cadu, hoje nós temos já uma fila de espera, mas a Imperatriz está dando esse suporte. Obviamente tem pacientes que mesmo a Imperatriz dando o aceite do leito, ele não tem condições de transporte, seja aéreo ou terrestre, infelizmente. São pacientes que estão chegando já no estágio avançado da doença, e isso faz com que não se consiga agir muito, principalmente quando se tange a transporte. O risco de transportar um paciente com alta contaminação no seu pulmão, ele é um risco muito grande e faz com que o paciente não tenha nem as condições físicas para poder ser transferido. Mas, como a pergunta sua era também sobre em que tempo nós estaremos com esses leitos funcionando, eu acredito que na segunda-feira, no final do dia, nós já estaremos recebendo esses pacientes, Cadu. Foram feitas algumas remoções, levaram o paciente já para a Imperatriz, para São Luís, o Eliabe, e quantos já foram levados daqui do regional? Cadu, essa precisão eu não posso te ter, porque a gente aqui, quanto tem a ocupação máxima, a gente só diz que não temos leitos disponíveis. Então, mas eu acredito aí que a Imperatriz já deu um suporte aí para mais de 12 pacientes. Então, e São Luís também uma quantidade aí de uns 6 pacientes. Então isso dá um total aí de 18 pacientes. Lembrando que esses números não são reais, eu não tenho eles reais, porque eles são transferidos da UPA, eles são transferidos do próprio hospital de campanha e dos outros hospitais municipais de campanha ou não, que compõem a nossa regional de saúde. Demais diretores de hospitais regionais, inclusive com o secretário estadual de saúde, pode-se dizer que então Balsas continua sendo o epicentro da doença no estado? Não tenho dúvida, né? A doença ela não escolhe a quem vem, mas se você olhar no mapa do próprio Brasil, do próprio estado, a gente vê que ela está seguindo o caminho dela, né? E aí o que nos fez ter a prevalência de um número significativo de óbitos, não para mais e sim para menos, foi exatamente esse poder
se estruturar, esse poder se organizar e principalmente a comunidade fazer a parte dela. Então a gente entende que isso tem sido rotineiramente batido na tecla para que as pessoas se conscientizem, mas Balsas, sem sombra de dúvida, está sendo esse grande foco nesse momento no estado do Maranhão. Balsas e o sul do Maranhão. E o sul do Maranhão. E aí a pergunta agora que eu faço é a respeito dos municípios aqui da regional. Quais os municípios também que estão enviando mais, solicitando mais leitos de UTI, além de Balsas, os municípios da região aqui? É importante lembrar, Cadu, que essa taxa de ocupação máxima, ela não são só de pacientes de Balsas, correto? Então esse hospital, ele é regional, ele acolhe todos esses 13 municípios que fazem parte da regional, mas nós temos um grande, não dá para se ter um número exato, mas São Raimundo das Mangabeiras, Formosa da Serra Negra, Riachão, são municípios que insistentemente têm também solicitado leitos de UTI. O município de Alto Parnaíba, enfim, isso não quer dizer que Loreto, que Tasso Fragoso, que São Félix de Balsas, em algum momento não necessitarão ou já necessitaram, né? Mas nesse momento esses 3 municípios estão mais fortes nas suas solicitações para leitos de UTI. Como gestor de saúde, como cidadão, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito de um possível lockdown que foi pedido à Justiça pelo Sindicato dos Bancários. Inclusive, um dos itens dessa solicitação é justamente a taxa de ocupação na UTI, que é destinada a pacientes da Covid. Porque justamente se pede lockdown para Balsas, mas se o hospital é regional e continua recebendo pacientes de outros municípios, você acha que isso resolveria nesse prazo de 15 dias, que é o prazo que eles geralmente contam para o resultado de uma medida como essa? Cadu, eu vou te responder agora não como profissional de saúde, mas como cidadão. Eu não concordo com o lockdown, o comércio não tem que pagar essa conta. Eu acho que o lockdown tem que ser, de fato, não só em Balsas, como está sendo já, não 100%, mas na sua medida em que foi o decreto municipal, os outros municípios também o lockdown de lei seca. Nós precisamos parar com o consumo de bebida alcoólica, que isso é que tem causado definitivamente aglomerações nas chácaras, fazendas, nas residências, enfim. Então eu acredito que a bebida alcoólica tem sido o grande mentor. E eu sempre brinco com os meus amigos, eu digo que ninguém vai descer do Canaã, ninguém vai para a chácara do outro para beber Coca-Cola de 2 litros. Infelizmente, essa consciência a gente precisa ter e o comércio está sendo muito responsável. Você entra e tem um quantitativo de pessoas e não se entra sem máscara, e se tem medição de temperatura, e se tem álcool gel. Então, esse cuidado também parte para nós. E a economia, ela anda concomitante com a saúde, com a educação, Então, essa aglomeração é preciso. E aí eu deixo até um esclarecimento como cidadão balsense, não como diretor do hospital, que um exemplo claro são as escolas. Os nossos filhos não estão indo para as escolas, mas estão indo para as nossas chácaras com seus amigos e estão aglomerando da mesma forma. Então a situação da sala de aula é exatamente a não aglomeração. Então eu não sou a favor, né, do lockdown, é a minha opinião enquanto cidadão, e enquanto diretor realmente é isso que você falou, de que adianta Balsas fazer o seu lockdown e os outros municípios não fizerem. Então tem que ser uma concordância regional e eu acredito que a melhor forma nesse momento seja a lei seca, como o município de Balsas já se posicionou e municípios circunvizinhos também já fizeram um plágio sobre o decreto do município balsense, e isso tem, sem sombra de dúvida, favorecido. E em conversa ontem com o secretário municipal Railson, ele nos informou que no sábado, nas 24 horas de sexta para sábado, não teve uma única sequer entrada no HBU de traumatologia. Então significa que a redução do consumo de bebida alcoólica faz com que diminua essa incidência, sem sombra de dúvida. Isso aí. Eu estou recebendo aqui uma mensagem aqui pelo Facebook, uma telespectadora que fala a respeito de testes. O hospital regional, na verdade, só tem a sua questão de testagem para os seus pacientes e também para funcionários. Essa é uma demanda do município, não é isso, Eliade? Exatamente. Essa é a responsabilidade
da Secretaria Municipal. Eu acredito, também ouvi isso do próprio prefeito Dr. Eric, que foi feito um pregão, esse dinheiro ele existe para ser comprado, porém existe uma legalidade. Qualquer serviço público, seja ele municipal, estadual ou federal, ele necessita de uma legalidade para compra. Ah, mas por que tinha isso antes? Eu acredito que o Railson também, enquanto secretário, responderá com mais exatidão, mas eu acredito que existiram muitas doações de empresas privadas, do próprio Estado, da própria Secretaria de Estado da Saúde, doações de testes que vieram para o município e houve aquele tamanho de testes que foram efetuados no município, mas realmente é de responsabilidade do município. O hospital ele se restringe exatamente aos seus pacientes e aos seus profissionais quando necessitam e estão sintomáticos para a Covid. Inclusive eu tenho a informação e amanhã nós vamos estar ao vivo com o secretário municipal, o Railson. Vamos falar inclusive lá do novo local que está sendo preparado aqui no Potosí, para atendimento, né, uma enfermaria de campanha, vamos dizer assim, para atendimento de possíveis pacientes Covid. Mas o que eu posso informar já é que esses testes, ele me passou isso, já estão a caminho, foi mandado um carro exclusivamente buscar em Goiânia, estão a caminho de Balsas, devem chegar, me parece, são mais de 3 mil testes para poder testar a população. É a informação que a gente acabou de receber aqui. Eliabe, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez te agradeço, sei da sua agenda que está muito lotada. Mas é que é importante a gente prestar esse serviço sempre à comunidade e conte sempre com o nosso trabalho aqui, querido. Cadu, nós que agradecemos, lembrando sempre que existe essa parceria entre Estado e município, e isso tem favorecido com que a gente tenha sido mais resolutivo, né? Não tem o A, não tem o B, não tem o meu, tem o nosso. E isso na sexta-feira ficou muito bem claro quando o Railson e eu estivemos em Imperatriz numa reunião com a equipe do Macro, do Materno, da UPA, da própria Regional de Saúde de Imperatriz, para pactuar de fato esses leitos e a utilização desses leitos. E isso tem sido um acolhimento muito rápido na recepção desses pacientes, no acolhimento desses pacientes que são regulados, e a gente tem ganhado, obviamente, vidas. Lembrando que a nossa diálise, não tenho dúvida nenhuma, Cadu, que ela tem salvado vidas porque pacientes, no seu percentual, isso é um dado já da Regional de Imperatriz, mais de 60%, em torno de 65% dos pacientes que são acometidos de Covid, que se internam na UTI, necessitam do serviço de diálise. E graças a Deus hoje e ao governo do Estado nós temos esse serviço dentro do Hospital Regional e obviamente isso é uma parte política que envolve o prefeito municipal Dr. Eric, envolve deputados nacionais, envolve outros deputados e principalmente o governo do Estado, o governador Flávio Dino e o secretário Carlos Lula. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado, boa tarde.